Sempre Vasco e a Mais Vasco, dois grupos políticos que usurparam do poder no clube, com uma ajudinha do Judiciário do Rio de Janeiro, né? Uma senhora ajudinha escancarada do Judiciário do Rio de Janeiro. Esses grupos são a cara da política nacional. Os caras prometeram tudo antes das eleições. Prometeram aporte milionário, prometeram que não ia falar em herança maldita ou a culpa é do outro gestor, prometeram um time de gestores profissional e veio aí o Simão, conselheiro ligado ao Jorge Salgado, dizer que não cumpriram, que colocaram no Vasco o amigo do amigo, o indicado do Adriano Mendes, e assim foram conduzidos às lideranças dos cargos da diretoria, pessoas indicadas e não profissionais qualificados. Prometeram um time competitivo, prometeram voltar para a Série A, me trouxeram um garoto, Alexandre Pássaro, que aliás daqui a pouco eu vou falar sobre ele e o Campelo, que ele fez um relatório aí que vazou causando dentro do clube, e o Campelo se manifestou nas redes sociais detonando o Alexandre Pássaro. Já já eu vou falar sobre esse assunto. Aqui na abertura eu quero só dizer que mais uma das coisas prometidas por esses canalhas não será cumprido. Você lembra que na campanha ou antes das eleições, todos eles falavam que o sócio torcedor, quando fizesse uma reforma do estatuto, iam fazer uma categoria para que o sócio torcedor pudesse votar nas eleições do Vasco. Pois é, com esse negócio de SA, o senhor Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, né, que está fazendo ali uma reforma do estatuto junto com o vice-presidente, que é o Renato Brito, da Sempre Vasco, o Carlos Fonseca veio dizer que o sócio torcedor, olha que maravilha, vai ser vendido junto com os ativos do Vasco e vão separar. O sócio torcedor vai para a SA e o sócio votante, o sócio estatutário, vai ficar dentro da associação, dentro do clube. Mais uma prometida e que não vai ser cumprida, e dessa vez com requintes de crueldade. Você, panaca, você, otário, que ficou depositando o Pix e que hoje é sócio torcedor, também vai ser vendido junto com a SA ou Clube Empresa, o SAF. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha e o seu like, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Vou começar esse vídeo falando aí do relatório do Alexandre Pássaro, aquele relatório que eu fiz um vídeo aqui falando, contando que ele diz que trouxe uma economia de 77 milhões em benefício para o Vasco da Gama. Nesse relatório ele explica os aparelhos, os softwares que não funcionavam, que não tinham licença, liberação e que ele colocou em dia. Ele fala das vendas do Arthur Salles e do Thales, bate no peito como se fosse ele o grande causador dessas vendas. Acho que devia ter vergonha, mais uma vez, eu falar aqui de dizer que vendeu o Arthur Salles pelo preço que vendeu e perdeu um jogador tão importante para a Série B, mostrando que o descompromisso com subir para a Série A era muito maior, era muito grande, né? E aí o Thales, que era para ser vendido já na gestão passada, já vinha nessa luta com o Carlos Leite, e ele vem se gabar dizendo que a venda do Thales tem tudo a ver com ele, negócios feitos com jogadores mandados embora, diz que houve um abatimento do que o Vasco tinha que pagar de juros, enfim, desses encargos, e muitas outras coisas, como um departamento que ele disse que criou de análise de mercado para poder contratar jogadores, um departamento que para mim foi uma afronta, 15 jogadores, 14, sei lá, para nenhum prestar. Então, um trabalho horroroso, e o que me espanta nesse cara, e ele é jovem, mas não é um menino, né, diz que é advogado, tem uma vida já de trabalho, de conhecimento, de estudo, mas a arrogância desse cara é uma coisa espantosa. Ele se acha pra caralho. O Vasco fez uma campanha horrorosa e ele ainda sai cuspindo maribondo, batendo no peito, dizendo que fez um ótimo trabalho, tudo maravilhoso. Em nenhum momento botou no relatório o prejuízo que causou ao Vasco, porque além de ter caído
para a Série B, e aí ele divide essa parcela com o Alexandre Campelo, que daqui a pouco eu vou falar dele, ele além de ter caído para a Série B, ele manteve o Vasco na Série B, e o pior, agora a gente vai ter que recomeçar um trabalho do zero, desmanchando tudo que ele fez, e não ver essa gestão se manifestar, se movimentar. É só um treinador que talvez assinou um pré-contrato, não consegue começar com os diretores para poder montar um time para a Série B ou para a temporada 2022. Olha o prejuízo causado, ele pode comprometer o Vasco até em 2022 e ainda vem cagar goma, dizer que fez aquilo, não fez. Esse relatório vazou, foi pro UOL, causou um constrangimento dentro e fora do Vasco. Já estão pensando em medidas aí para poder, de certa forma, responsabilizar ele por esse vazamento ou pelo que aconteceu. Enfim, o que aconteceu é que o Alexandre Campelo veio às suas redes sociais e deu no meio do garoto, deu no meio do passarudo. Eu vou pegar aqui a mensagem que o Campelo publicou no seu Twitter e ele diz o seguinte: o jovem pássaro se ofendeu por ter sido chamado de jovem. E como não admite a inexperiência e o despreparo, danou a piar. A falar mal da empresa que o empregou, que deu a ele a oportunidade de mostrar que era capaz. Afinal, no Morumbi não passa mais nem na porta. Aí segue aqui. Que fez uma lavanderia, diga-se de passagem, que já fazia parte do projeto deixado pela antiga gestão. Que foi quem colocou o CT de pé. Que reduziu os gastos do futebol para adequar à realidade da Série B. Que ele e outros nos colocaram. Tá aí o Alexandre Campelo, né? Que dispensou excelentes profissionais do departamento médico, considerado um dos 4 melhores do Brasil nos últimos anos, por refugos de outro clube. Lembrar que veio o médico do Flamengo, do Botafogo, da puta que o pariu. Esse pardal ainda comia alpiste caro. Tá aí o Campelo metendo porrada no Alexandre Pássaro, ainda dizendo que o salário dele era altíssimo. Eu sei que o salário dele era alto, trouxe uma funcionária que era lá de São Paulo, uma amiga dele, para ser a comandante do CT, enfim. Tá aí o Campelo dando uma resposta ao Alexandre Pássaro, e eu sei que você vai falar, mas o Campelo também é culpado, não tem que estar passando a mão na cabeça do Campelo. Eu não tô passando a mão, eu tô falando o que o Campelo falou, e para mim, a queda para a segunda divisão, o Campelo também é responsável, também, porque essa gestão bota a culpa toda no Campelo, porque ele montou o elenco, mas quando eles pegaram o Vasco fora da zona de rebaixamento, com vários jogos, e não sobe por causa de saldo de gol, na verdade, de saldo de gols. E aí você lembra a live do excelentíssimo Jorge Salgado, lá na Atenção Vascaíno, dizendo que era mentira, que não tinha dinheiro, que foi calote, estelionato eleitoral, e se entrasse grana era para se pagar. Isso causou um burburinho dentro do Vasco. Os jogadores, numa semana decisiva de uma partida contra o Fortaleza, cagaram para o Vasco, assim como fizeram em todas as partidas, até na Série B. A gente tem jogadores descomprometidos, uma gestão descomprometida. Você vê aí que a gente tem uma gestão descomprometida. E para completar, agora sobre esse negócio do SAF, do Clube Empresa, vem o seu Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, dar uma entrevista, falar como é que vai ser o trâmite dentro do conselho, e me solta a seguinte pérola, né? Em tese, os ativos que vão para o SAF são os jogadores? Acho que foi uma pergunta, né? Aí ele fala, não é só isso. Por exemplo, os sócios, eu entendo que o sócio torcedor pode ir para o SAF, e o estatutário deve ficar na Associação Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu considero essa preocupação pertinente. Então acredito que a reunião a ser convocada vai tratar desses temas. Tá aí o presidente do Conselho Deliberativo, depois desses caras dizerem que iam tentar um plano, alguma coisa, um projeto, uma espécie, uma categoria dentro do estatuto para que o sócio torcedor tivesse também direito de voto. Agora eles estão separando, e não só separando, colocando junto do pacote que vai ser vendido o sócio torcedor. É assim que o otário do torcedor vascaíno é tratado por esses gestores canalhas. Tá aí mais uma prova de que eles estão cagando e andando para o que o torcedor pensa, e vão fazer o que eles quiserem dentro do Conselho Deliberativo, aprovar essa SAF, passar no Conselho de Benemérito, fazer de tudo para não precisar passar na Assembleia Geral e vender
o futebol do Vasco, como foi falado pelo Dr. Gustavo Lopes, que é especialista no assunto, um caminho sem volta, porque de uma vez que você transforma o departamento de futebol em clube empresa, ele não volta mais a ser parte do clube, tem que ser refundado, como fizeram com o time lá em Portugal, que está começando tudo do zero, da 4ª divisão, e agora são 2 belenenses lá, né? Um da empresa e o outro agora do clube, tá uma guerra na justiça, uma briga do caralho, coisa que pode acontecer no Vasco da Gama. Deixe seu comentário, sua mensagem, o que você achou de tudo isso, gostou de ser vendido aí como clube empresa? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.